Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexia Kemp, eu emagreci mais de 30 quilos aos 50 anos de idade. Hoje, aos 56, eu continuo magra, pós 50. E em primeiro lugar, eu queria muito agradecer porque tem muita gente nova chegando por aqui. E eu espero realmente que a minha história, a minha experiência possa te inspirar e você ter certeza que é possível ter sim um amadurecimento mais saudável, que obesidade não significa que você vai ficar assim pro resto da vida. É possível emagrecer e é possível ter um envelhecimento muito mais saudável. No meu último vídeo, eu falei sobre despertar. E o que é isso? É a gente ser mais crítico em relação a todas as informações que a gente recebe sobre alimentação. Não só sobre isso, sobre tudo na nossa vida, né? Mas hoje em dia, se você reparar, tudo sobre alimentação é alimentação fitness, é alimentação assim, é alimentação assado, é mesmo aqui o que eu sigo, alimentação low carb, alimentação cetogênica, carnívora. Sendo que a gente se alimentar, a gente se nutrir, a gente teve que fazer isso desde que o mundo é mundo. Sem regras, sem saber que tinha que ser assim ou assado. Então, hoje em dia está tudo muito automatizado, porque tem que ser assim, você tem que comer de 3 em 3 horas e tal. Eu acho que, inclusive, esse tipo de coisa dá muita ansiedade. Eu passei muito por ansiedade quando nutricionistas me passavam que eu tinha que seguir isso, seguir aquilo, medir na palma da mão e tal. Sabe, aquilo para mim era chato, porque eu, pelo menos, prefiro entender e saber fazer as minhas escolhas, do que ficar seguindo regras, do que ficar seguindo a receita tem que ser assim, tem que ser assado. Mais ou menos, eu não sou boa cozinheira não, mas mais ou menos eu sei o que eu tô fazendo. Eu acho que a gente é assim, você sabe ir ali na cozinha e fazer isso, fazer aquilo. Agora, uma coisa cheia de regras, isso pra mim me gerava muita ansiedade e era muito frustrante. Eu emagreci fazendo uma alimentação low carb, depois eu passei para cetogênica à medida que eu fui entendendo e hoje em dia eu faço muitas vezes a carnívora. Se você não sabe exatamente como que é assim, a low carb tem poucos carboidratos, a cetogênica menos carboidratos ainda e a carnívora é praticamente sem carboidratos. Para mim, essas são as alimentações melhores, que são mais nutritivas e que vão fazer você perder peso mais rapidamente. Foi o que aconteceu comigo. Se você tem dúvidas como fazer uma alimentação assim, aqui na descrição do vídeo tem um link para um e-book de receitas cetogênicas. São inúmeras receitas, tem receita até de doce. Se você quer ingressar nesse mundo sem saber ainda que tipo de farinha usar, como fazer, eu acho que é interessante você adquirir esse e-book. Se você quiser, vai lá dar uma olhada, que eu acredito que possa te ajudar muito. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, que eu comecei fazendo uma alimentação low carb, depois de jejum intermitente e tal, gente, todos os dias eu lia a mesma coisa sobre low carb, sobre jejum intermitente. Eu seguia profissionais, então eu fazia questão de, sabe, eu começava o dia lendo e ouvindo aqueles profissionais. Às vezes eu via o repost de um profissional com outro profissional. Mas por quê? Vai tão na contramão de tudo que a gente ouve falar que eu precisava muito colocar aquilo na minha cabeça para eu ter força para seguir em frente. Porque o que a gente ouve falar ao contrário, que você não pode tirar os carboidratos, que você não pode fazer jejum, é muito forte. E isso vem de uma cultura. A gente é ensinado que não pode fazer isso. As informações que a gente recebe é de que não, que você tem que comer de 3 em 3 horas. É uma pirâmide alimentar com os carboidratos bem aqui embaixo. Então é o que você tem que colocar mais na sua alimentação. Então foi muito importante para mim esse despertar, essa crítica, e todo dia eu ouvi falar a mesma coisa e tal, para eu ter força para seguir em frente. E aí eu comecei a ter meus resultados, eu tive mais força ainda. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, para que você desperte realmente, seja mais crítica. Você tem uma história de vida, você já passou por muita coisa. Você já percebeu que tem certas coisas que não funcionam, porque se não funciona, se funcionassem, né, na verdade, você já teria emagrecido. Eu queria te contar aqui uma situação que eu vivi e que me fez ficar muito frustrada e eu acabei até engordando mais, porque naquela época eu não tive a crítica necessária para entender
que eu precisava demais. Deixa eu te explicar. Eu comprei um livro chamado O Glúten e a Obesidade, no qual, né, a autora fala sobre a retirada do glúten e como ela emagreceu. E eu achei aquilo super interessante, eu já tinha ouvido falar mal do glúten e tal. O glúten, ele está presente na farinha de trigo, na cevada, no centeio, acho que é isso. Na época eu sabia exatamente. E aí, eu resolvi tirar o glúten por 8 semanas, que era isso que ela sugeria para a gente ver o emagrecimento. Minha irmã também leu o livro e ela também fez a mesma coisa. Só que eu moro numa cidade, num estado, ela mora em outro. E ela, quando estava na casa da minha mãe, ela leu meu livro e tal, e vamos fazer. Eu fiz daqui, ela fez de lá. E eu estava fazendo direitinho, eu comprava pão sem glúten, a gente até trocava figurinha, que ela veio aqui, ela sabia onde tinha alguns pães, e ela falou que na cidade dela também tinha, beleza. Só que eu estava vendo que eu não estava emagrecendo, mas eu me sentia melhor com a retirada do glúten. Isso foi uma coisa que eu percebi. Mas emagrecer que é bom? Praticamente nada. 2 meses depois, minha irmã volta para fazer uma visita para minha mãe. E qual não foi a minha surpresa quando eu olho para ela e ela tinha emagrecido 10 quilos. E eu perguntei para ela, o que você fez? Ela falou, não, foi só retirar o glúten. Eu falei, gente, mas eu fiz a mesma coisa. E eu fiz direitinho, eu só retirei o glúten. Só que eu não tive o resultado que ela teve. Resultado, eu me senti extremamente frustrada, chutei o balde e dali em diante é lógico que eu acabei engordando mais. Eu percebi que quando eu coloquei o glúten de novo, eu não me sentia tão bem. Mas é a raiva que eu estava sentindo, que eu não tinha conseguido. E a frustração. Hoje, olhando para trás, o que eu posso dizer? O glúten era uma coisa que atacava muito a minha irmã. Então, a retirada do glúten para ela trouxe muitos benefícios, inclusive emagrecimento. Eu acredito que, apesar de eu me sentir melhor sem o glúten ele não me fazia tão mal assim. E tinha outras coisas, outros carboidratos que eu deixei presentes na minha vida que me faziam muito mal também. Então, hoje eu olho para trás e percebo que eu precisava de ter tirado os carboidratos e não apenas as farinhas que tinham glúten. E outra coisa que eu queria falar, eu vou deixar para vocês aqui, ó, este vídeo, ele fala sobre a aveia, eu falo com vocês a respeito de aveia, inclusive eu coloquei dentro desse vídeo, tem a participação de uma nutricionista explicando com riqueza de detalhes a respeito da aveia. A aveia não é tão legal assim quanto a gente pensa. Então, assim, se você acha que a aveia pode fazer parte da sua dieta, uma dieta mais fitness, assista esse vídeo, porque vai ser muito importante para você abrir sua mente. É o famoso despertar que eu tô querendo aqui falar com vocês. Por quê? Muitas e muitas vezes, quando você começa uma alimentação, você quer mudar seus hábitos, a gente ouve muito falar de produtos fitness. E uma das coisas que a gente mais ouve falar sobre produtos fitness é aveia. Eu também caí nessa esparrela. E hoje eu vejo que quando a minha irmã ela conseguiu emagrecer porque ela tirou o glúten, eu substituí muitas vezes pela aveia. E a aveia estava me fazendo mal. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é o seguinte: você tem que entender que somos pessoas diferentes. E hoje em dia, tem muita coisa que é colocado como sendo fitness, saudável e tal, que na verdade não é. Que na verdade são produtos alimentícios e foi criado aí uma conversa para vender produto e que é colocado como sendo saudável e que na verdade não é. Então nós temos que desenvolver a nossa crítica e a nossa autocrítica, porque a gente não nasceu para estar acima do peso, para estar com esse problema de obesidade que existe hoje em dia. A gente nasceu para ser saudável e isso é muito importante, porque se as pessoas que estão acima do peso, e a gente vê muita gente por aí, e fala que está tudo bem, por que que a indústria da obesidade hoje, ela ganha tanto dinheiro? Porque existe tanto remédio para emagrecer, cirurgia bariátrica, fazer um monte de coisa, comércio de coisas fitness. Eu acho que existe uma coisa errada. Então a gente tem que usar a nossa inteligência, o nosso conhecimento e aquilo pelo qual a gente já passou. Vamos usar a nossa experiência para fazer melhores escolhas para a gente.
eu tenho percebido que o meu público aqui é principalmente de mulheres. E mulheres aí que já passaram aí dos 30, 35 e para cima, que têm uma história de obesidade ou pelo menos de sobrepeso, que já tentaram fazer um monte de coisa para emagrecer e às vezes até emagrece, depois engorda de novo e vai se sentindo cada vez mais frustrada. E além do mais, a gente é muito cobrada, né? Normalmente a gente é mãe, é filha, até avó. E aí a gente dá todo o valor para a família e acaba esquecendo de nos cuidar. E ainda por cima temos um monte de informação que só atrapalha. Então eu espero realmente que com essa tentativa de te despertar, para que você conheça as melhores informações, eu possa te ajudar, para que você se inspire na minha história. Eu não sou perfeita, mas eu procurei aprender muito e até hoje eu procuro saber para poder ter um envelhecimento mais saudável, para eu poder estar mais perto do meu filho e para eu poder estar e participar da vida dele e não esperar que mais tarde ele vai ter que cuidar de mim porque eu tô com sobrepeso, porque eu não tô saudável. Então eu espero realmente poder te ajudar, poder te iluminar e não deixe de procurar por você mesma as informações. O que eu falo aqui você vai encontrar em várias redes sociais. Então procure também seguir bons profissionais, pessoas que falam ao contrário daquilo que a gente está acostumado a ver. Seja crítica, presta atenção no que está falando, tenha a ousadia de pensar fora daquela caixinha e viver uma vida mais plena e saudável. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Vamos trocar figurinha porque tem muita coisa boa vindo por aí. Muito obrigada e até a próxima!